Olá a todos, nós somos a Squad Grace Hopper e nós estamos aqui hoje para apresentar o nosso projeto final do Bootcamp de Data Analytics. A nossa squad, ela tem o nome, de uma das mulheres mais influentes aí da ciência da computação, que foi também criadora da linguagem de programação Flowmatic, que serviu como base para a linguagem COBOL, que é uma linguagem aí muito conhecida e muito utilizada até os dias de hoje, né? Nesse time, nós temos a Aline Alvino, a Bianca Sordi, a Maite Cuevas, eu, Marina Arthur, a Marina Neves, a Mayara Regin, a Vitória Viana e a Ellen Nascimento. Bom, o nosso primeiro passo ali para nos organizarmos foi fazer uma primeira reunião, para conhecer o desafio, conhecer as nossas bases de dados e também para fazer a divisão aqui para essa apresentação. Nós criamos e compartilhamos um collab, onde todo mundo ali pôde colaborar com o desenvolvimento do projeto. E ao longo desse desenvolvimento, nós fizemos várias reuniões para poder estudar, poder discutir, avaliar o que a gente estava fazendo. Assim como também a gente fez algumas reuniões com a nossa mentora Rebeca, que é cientista de dados, para poder tirar dúvidas que foram aí surgindo ao longo de todo o processo. Essas reuniões, com a mentora, assim como a colaboração, a proatividade, esses momentos de estudo entre nós, integrantes, com certeza foram as maiores facilidades que nós tivemos. E esses momentos, onde a gente pôde estudar e se desenvolver juntas, com certeza colaborou bastante para a nossa aprendizagem. Já com relação às nossas dificuldades, as principais foram encontrar as variáveis para o nosso modelo, já que a gente estava aí trabalhando com variáveis categóricas e não variáveis numéricas, e também encontrar qual seria o melhor modelo para a gente poder fazer essa previsão, né? Bom, quem vai aí continuar falando um pouquinho mais com vocês agora é a Bianca. Obrigado, Marina. Vamos começar apresentando as tecnologias utilizadas para desenvolver o projeto. O Colab da Google, para escrever os códigos, o Python como linguagem, e as bibliotecas principais dele, como NumPy, Seaborn, Pandas, Scikit-learn. A base de dados que será analisada se trata de uma amostra de dados retiradas do Kaggle. Ela contém reclamações de clientes que o Procon registrou durante o período de tempo de 2012 até 2016. Esses dados vieram para a gente em planilhas CSV, separados por ano, ou seja, cada ano é uma planilha com as mesmas colunas. Por conta disso, ao importarmos a base, nós juntamos todas as informações em apenas um data frame. Retiramos as colunas que não iríamos usar na nossa análise para melhorar a performance e também convertemos algumas das variáveis para o seu tipo correto. Além disso, vimos a necessidade de criar uma nova variável que se chama tempo reclamação ativa, que nasceu da diferença entre a data de abertura e a data de arquivamento. Feito esses ajustes na base, vamos começar a explorar esses dados. Isso é um gráfico de linhas, onde vemos os dados agrupados por mês em X e o número de reclamações contados em Y. Cada linha colorida dessas representa a distribuição das reclamações de um ano específico. Por exemplo, a linha azul, como vemos na legenda, representa o ano de 2012. A linha vermelha pontilhada é onde marcamos as observações das possíveis sazonalidades no mês ali de março e de julho, que é um mês depois do carnaval, período de festas, e também das férias dos estudantes. Coincidência? Vamos continuar com essa análise com a Aline. Obrigada, Bianca. Então, dando continuidade, nós fizemos a análise da coluna tempo reclamação ativa, verificando as medidas de tendência central, levando em consideração desde 2012 a 2016. Bom, aqui temos que a média deu 218 dias, mediana 97 dias e moda 34 dias. Decidimos também verificar quais eram os valores extremos e percebemos que o maior valor é de 3.975 dias e o menor valor resultava em valor negativo. Então, vamos verificar porque isso não fazia sentido e percebemos que era uma inconsistência dos dados. Como era algo que não daria para a gente prever ou ajustar, decidimos eliminar esses 10 registros. E logo abaixo, nós plotamos 2 gráficos já com os dados tratados. O primeiro gráfico é o histograma, e percebemos que não existe uma simetria em torno da média. E ao lado, o boxplot. Percebemos que o valor máximo está ali centralizado em 500 dias, que uma reclamação fica ativa, e a partir disso percebemos que tem muitos outliers, né? Então pode ver que a linha fica até espessa. Ou seja, com a combinação desses
resultados, percebemos que o nosso data frame não possui uma distribuição normal. Na sequência, decidimos fazer uma análise do tempo médio da reclamação ativa em diferentes agrupamentos. Verificamos, então, qual era o resultado quando ela é atendida ou não. E percebemos que quando ela é atendida, a média diminui, totalizando 174 dias. E quando ela não é atendida, fica em torno de 291 dias. No gráfico abaixo, podemos perceber que isso se repete ao longo do ano, né? Então, existe um padrão ao longo de todos os anos. Fizemos também uma análise por região, para perceber se o problema estava centralizado em algum ponto específico. E percebemos que a região norte possui um total de tempo aberto, né, da reclamação maior do que as demais, mais que o dobro. Então, ela fica 447 dias aberta no norte, seguido pela região centro-oeste, nordeste, sul e, por fim, sudeste. Bom, agora a Vitória dará continuidade nas análises. Bom, dando continuidade ao nosso desafio, nós fizemos a verificação do número de reclamações de acordo com as características geográficas. Para isso, inicialmente, nós fizemos a relação entre o número de reclamações e as regiões e estados. Então, se tratando das regiões, nós notamos que a região sudeste é a que possui o maior número de reclamações, seguida da região nordeste, centro-oeste, sul e norte, respectivamente. Já quando se trata da variação das reclamações por estado, o estado de São Paulo foi o que apresentou o maior número de reclamações em relação aos demais, sendo ele bem discrepante. Então, entendemos que essas características, tanto para as regiões quanto para os estados, se devem ao fato dessas regiões que tiveram o maior número de reclamação e o estado de São Paulo serem os mais populosos do Brasil. Então, a partir disso, nós resolvemos verificar se realmente há uma relação desse número de reclamações de acordo com a população média de cada estado. Para isso, nós fizemos a relação entre as reclamações por estado e a sua população média. Então, ao fazer essa análise, nós percebemos que, apesar das regiões Sudeste e Nordeste e o estado de São Paulo terem os maiores números absolutos de reclamação, quando se trata dessa proporção, dessa ponderação em relação à sua população média, esses valores caem consideravelmente. Então, o número de reclamações a cada 1.000 habitantes, eles caem. E outras regiões começam a aparecer mais, como a região centro-oeste, pois o estado do Mato Grosso do Sul foi o que apresentou o maior número de reclamações a cada 1.000 habitantes. Então, essa proporção ela aumenta para outras regiões. Isso faz com que seja interessante que as empresas tenham uma maior atenção para essas regiões, para entender o porquê dessa proporção e tentar minimizar o número de reclamações no caso dessas regiões, e não só das regiões Sudeste e Nordeste. Bom, agora a Marina ela vai estar dando continuidade à nossa análise. Obrigada, Vitória. Agora que a gente entendeu a distribuição do número de reclamações, a gente buscou compreender um pouco mais sobre as empresas envolvidas e analisando também pelas diferentes regiões e estados. Para essas análises, a gente filtrou os dados pelo número do CNPJ e depois relacionamos a razão social de cada uma. Primeiramente, a gente analisou as 10 empresas que tiveram o maior número de reclamações. A partir deste gráfico de barras, onde no eixo Y está a razão social das empresas e no eixo X o número de reclamações, a gente observa que a empresa que liderou em quantidade de reclamações foi a Telemar Norte, com quase 20.000 reclamações no período analisado. Em seguida, a gente verificou as empresas que tiveram mais reclamações por região. Nesse gráfico de colunas, a gente plotou o eixo Y com o número de reclamações e no eixo X o nome das empresas. Cada uma das 5 colunas indicadas e diferenciadas por cores correspondem a uma região do país. E é possível observar que a região Sudeste, onde há o maior número de reclamações, a empresa que apresenta mais queixas é a Telefônica. E a Telemar lidera o número de reclamações do Nordeste.
Por último, para a gente entender as empresas que tiveram mais reclamações por estado, a gente construiu esse gráfico de barras, selecionando as 5 empresas que concentram mais reclamações e a qual estado corresponde. No eixo Y, a gente tem o nome da empresa, e no eixo X, a quantidade de reclamações. A gente observa que a empresa com maior número de reclamações é a Telefônica no estado de São Paulo. E a empresa Telemar, apesar de liderar o número de reclamações no Nordeste, foi a empresa com maior insatisfação em Minas Gerais. É importante a gente destacar nessa análise que, aparentemente, existe um conglomerado da empresa Telemar com números de CNPJ e razão social diferentes, uma vez que os nomes semelhantes lideram as reclamações nos estados de Pernambuco e Espírito Santo, por exemplo. E agora eu convido a Wellen para dar continuidade às análises a respeito do tempo de uma reclamação ativa. Obrigada, Marina. Bom, vamos falar um pouco sobre as variáveis mais correlacionadas com o tempo de uma reclamação ativa. A análise das correlações entre as variáveis e o tempo de uma reclamação ativa é crucial para a seleção de recursos relevantes para o modelo. A matriz de correlação e o mapa de calor revelaram que essas correlações são próximas de zero. Isso sugere que a relação linear entre as variáveis e o tempo de reclamação ativa é fraca. Essa observação destaca a necessidade de considerar outras métricas e técnicas na escolha das variáveis. Então, além da análise de correlação, nós conduzimos uma análise gráfica de algumas variáveis categóricas para identificar tendências que podem contribuir para o modelo. Destacamos algumas dessas tendências nos blockspots. O primeiro blockspot que nós plotamos foi o de análise do tempo de reclamação ativa por atendimento, que indica se a reclamação foi resolvida ou não, dividida pelo ano calendário. E notamos que as reclamações não atendidas tendem a permanecer ativas por um tempo maior. Em seguida, exploramos o tempo de reclamação ativa por região e o tipo de reclamação. Essa análise revelou variações, indicando que o tipo de reclamação e a região podem desempenhar papéis importantes na determinação do tempo de reclamação ativa. Nós analisamos também o tempo de reclamação ativa por região e se a reclamação foi atendida ou não, e destacou diferenças no comportamento das reclamações em diferentes estados. Essa informação é valiosa para entender como os fatores geográficos e o atendimento afetam no tempo de resolução. Finalmente, pessoal, nós exploramos as variáveis faixa etária consumidor e sexo consumidor. E a análise visual dos blockspots indicou que não há uma diferença substancial no tempo de reclamação ativa entre as faixas etárias para ambos os sexos. Essa análise contribuiu para uma compreensão mais detalhada do comportamento das reclamações em relação às características dos consumidores. Bom, pessoal, essas análises combinadas proporcionaram uma visão mais abrangente das variáveis associadas ao tempo de reclamação ativa e apontam para áreas-chave que merecem atenção no desenvolvimento do nosso modelo. Agora eu chamo a Maitê para dar seguimento no nosso projeto. Muito obrigada. Dando sequência ao nosso projeto, foram criadas as variáveis dummy, que nada mais é do que a transformação de variáveis qualitativas ou categóricas em variáveis binárias ou numéricas, para que posteriormente a gente pudesse utilizá-las para compor o nosso modelo de regressão. O slide mostra à esquerda um exemplo de coluna original do nosso dataset, que seria a coluna região, onde cada linha refere-se a uma reclamação e aí é indicado em que região foi aberta essa reclamação. Após a utilização do comando getDummies da biblioteca Pandas, foi possível a criação de 4 novas colunas à direita, onde cada uma delas corresponde a uma região, e elas foram preenchidas, então, com os números 0 e 1, sendo que o número 1 indica que a reclamação foi aberta naquela região respectiva. Então, dessa forma, nós teríamos, na primeira linha, uma reclamação referente à região norte, na segunda linha, uma reclamação referente à região nordeste, na terceira,
referente à região Sudeste, na quarta, referente à região Sul, e, por último, uma reclamação referente à região Centro-Oeste, já que é composta somente pelo número zeros e não é necessário ter presente essa coluna no nosso dataset. Então, dando sequência, foram criadas as variáveis dummy a partir das colunas originais atendida, sexo consumidor, região, e para complementar as nossas análises, foram criadas duas novas colunas, trimestres e final de semana, a partir da coluna data de abertura da reclamação. Uma vez criadas essas colunas, elas também foram transformadas em variáveis dummy. Eu chamo a palavra da Marina. Obrigada, Maitê. Bom, então depois da gente criar as nossas variáveis dummies, né, nós fizemos novamente aí um mapa de calor para observar as correlações dessas novas variáveis, né, principalmente com a nossa variável dependente. Mas, infelizmente, como a gente pode observar, essas correlações, elas continuaram muito baixas, né, chegando até mesmo a serem nulas. E isso acabou dificultando muito na escolha de quais a gente deveria utilizar no nosso modelo. Depois, então, da gente fazer vários testes, nós optamos por utilizar o método RFE, e utilizar as variáveis tipo, final de semana true, e as dummies das variáveis região, mês abertura e sexo consumidor que a gente criou anteriormente. Então, agora para falar melhor do nosso modelo de previsão e do desenvolvimento dele, quem vai explicar para vocês é a Mayara. Obrigada, Marina. A partir dessas análises, criamos um modelo de regressão linear que prevê em dias o tempo que uma reclamação fica ativa a partir das variáveis independentes, que são aquelas que a Marina citou. Construímos o modelo e observamos algumas métricas, começando pelo R², que explica o ajuste do nosso modelo à reta de regressão. E obtivemos um valor muito próximo a zero, indicando que o modelo não está explicando corretamente o tempo que uma reclamação ficaria ativa. Já o resultado das métricas de erro absoluto médio e erro médio quadrático apresentam valores de erros muito altos para o modelo, o que não é desejável. Então, em conjunto com mais algumas análises feitas, não consideramos que esse modelo teve um bom resultado. A partir disso, nós fizemos diversos ajustes, todos com resultados insatisfatórios. Usamos também a biblioteca PyCaret para verificar se havia outro modelo de regressão que se encaixasse melhor, mas nenhum outro apresentou um desempenho relevante. E levamos em consideração também o fato de que só temos variáveis categóricas para utilizar, e nenhuma delas tem uma boa correlação, como vimos anteriormente. Com isso, percebemos que talvez os modelos de regressão não fossem a melhor solução nesse caso. Então, decidimos verificar o desempenho de um modelo de classificação, especificamente de regressão logística. Porém, modelos de classificação funcionam de uma forma um pouco diferente. Eles não prevêem valores, mas sim retornam uma classificação a partir das entradas de variáveis independentes. Então, optamos por adotar uma classificação binária simples, com base na nossa média do tempo reclamação ativa. Então, as reclamações finalizadas dentro de 220 dias estão dentro do prazo e as demais estão fora do prazo. Como resultado, tivemos essas duas novas colunas que estão na tela. E, com essa nova variável e os devidos tratamentos feitos, partimos para a construção do modelo e obtivemos as seguintes métricas finais, começando pela acurácia, que é uma métrica que mede a taxa de acertos do modelo em relação ao total de exemplos avaliados. E aqui temos um resultado de 0,64, que indica que o modelo está acertando mais que metade das previsões, o que é muito bom aqui. Duas outras métricas relevantes são a precisão e a revocação. A precisão é relacionada a quantas vezes o modelo acerta que o tempo da reclamação estará dentro do prazo, e a revocação está relacionada a quantas vezes o modelo acerta que estará fora do prazo. Nesse contexto, para nós, o valor da revocação é mais interessante, porque acreditamos que é mais insatisfatório o modelo apontar que a reclamação vai ser atendida dentro do prazo e ela se atrasar do que o contrário. Então, como a revocação está com um valor maior que a precisão, está de acordo com o que queremos aqui. E, em geral, avaliando várias métricas e comparando com os resultados que obtivemos na regressão linear, acreditamos que o modelo de regressão logística está satisfatório para nossos objetivos e mostrou que realmente é possível ter um melhor resultado com modelos de classificação do que com modelos de regressão nesse contexto, já que não obtivemos um resultado muito legal nesses modelos de regressão. Com isso, nós finalizamos nosso projeto. Agradecemos a todos que assistiram até aqui. E quem quiser conferir mais detalhes, o QR Code na tela vai te levar para o nosso Colab.